Olá, eu sou Mário Pérez, médico neurologista, e vou falar com vocês sobre as necessidades culturais e espirituais em oncologia. Essa é uma versão em português de uma aula dada no Congresso Global Academic Program, o GAP, de Oncologia em 2016 em São Paulo. Vamos começar então explicando por que integrar as necessidades espirituais em oncologia é uma necessidade. Porque o bem-estar espiritual e religioso melhora a qualidade de vida, diminui a ansiedade, a depressão, a raiva, o desconforto, diminui o risco de suicídio, abuso de álcool e drogas, diminui a pressão arterial e o risco de doença cardiovascular e ajuda o paciente a um melhor ajustamento aos efeitos do câncer e seus tratamentos. Aumenta a habilidade de aproveitar a vida durante o tratamento do câncer, aumenta o sentimento de crescimento espiritual como resultado do viver com câncer. Aumenta as emoções positivas, como esperança e otimismo, satisfação com a vida, sensação de paz interior. Pode até ajudar o paciente a viver mais. Valores religiosos, espirituais, culturais são importantes para pacientes enfrentarem o câncer positivamente. Mas aspectos negativos podem aparecer, como frases do tipo: Deus está me punindo, tenho câncer porque fiz algo de errado, é minha culpa, não me curo porque não tenho fé, o bastante ou não mereço. O enfrentamento, o chamado coping, é fundamental para o paciente com câncer. Na página do National Cancer Institute existe uma área focada para fé e espiritualidade como um dos pilares do coping no paciente com câncer. A doença causa uma sobrecarga física, emocional e espiritual, e o paciente precisa de habilidades cognitivas, emocionais e espirituais para lidar melhor com a doença. Vários caminhos fazem com que a espiritualidade possa agir no câncer através da saúde mental, do suporte social ou de melhores comportamentos de saúde. Mas precisamos, antes de tudo, entender e definir espiritualidade e religiosidade. Religião é um conjunto específico de crenças e práticas dentro de um ambiente ou grupo organizado. E a religiosidade é a extensão na qual alguém acredita e segue as práticas religiosas, podendo ser organizacional ou não organizacional. Se baseia em textos, rituais, símbolos, líderes, templos, divindades e conceitos. A religiosidade, segundo Alport, pode ser intrínseca ou extrínseca. Intrínseca, relacionada a melhores scores de saúde, a religiosidade como um fim, sem preconceito, e a extrínseca, relacionada a piores scores, uma religiosidade mais imatura, tendo ela como um meio. A espiritualidade é a procura pessoal para o entendimento de questões da vida, seus significados e sua relação com o divino e o transcendente. Mas há debate na literatura e admite-se que não é só a conexão com o divino, mas também com a natureza, comunidade, família e outros aspectos. Os aspectos da espiritualidade e da religiosidade são divididos em conceitual, o que as pessoas pensam e acreditam, comportamental, o que elas fazem, social,
suas práticas, e subjetiva, como as pessoas sentem e experienciam. E no final temos, na espiritualidade e religiosidade, as crenças, práticas e experiências. No mundo, a religião é distribuída dessa maneira, com cristãos em um terço, seguidos de muçulmanos, hindus, budistas. É importante entender no Brasil a evolução histórica da afiliação religiosa e as crenças que existem. 97% das pessoas, segundo essa pesquisa do Datafolha, acreditam em Deus e 87% acreditam em milagres. Os pacientes com câncer podem desejar que esse milagre que eles acreditam, que ele ocorra na sua doença também. A questão da definição de Deus. A própria pergunta é difícil. Nós devemos perguntar o que é Deus ou quem é Deus. E as pessoas entendem esse significado de uma maneira bastante distinta. E nos pacientes com câncer brasileiros, como isso funciona? O Dr. Auro Delgiglio estudou 100 pacientes com câncer e mostrou que preces correlacionaram com uma melhor qualidade de vida. R$ 89% dos pacientes usaram terapias complementares, 78% acreditaram na sua eficácia e 63% estavam utilizando no momento do estudo. Preces individuais usadas por 96% dos pacientes, preces em grupo em 94%, cirurgias espirituais em 93% dos pacientes. 90% acreditam que poderiam melhorar a sua qualidade de vida com as preces que ajudariam no tratamento e que acreditavam também essas terapias poderem curar o seu câncer, em 38% dos casos. Mas 83,7% não informaram seus médicos, porque eles nunca perguntaram ou porque sentiram também que não era importante para os médicos essa questão. Lembrando que 20% dos pacientes com câncer recusam. Devemos então reconhecer a espiritualidade do paciente. A forma disso ocorrer pode ser através de escalas padronizadas. Existem diversas escalas também validadas para o português. Existem ferramentas para a entrevista espiritual do paciente através da Story Spirit ou da FICA, o acrônimo para perguntas relacionadas à fé, importância, comunidade e ações a serem tomadas. Quais são as estratégias, então, para a detecção de problemas espirituais? Devemos esperar o paciente trazer as próprias questões, ou pedir para o paciente completar algum questionário, ou fazer os médicos e equipe multiprofissional tirar a história espiritual através de entrevistas direcionadas.
Existem possibilidades na relação médico-paciente, indivíduos religiosos com alto valor na sua fé, no bem-estar espiritual e significado de vida, indivíduos que valorizam isso, mas não são religiosos, e indivíduos que não se consideram espirituais, que não dão importância para a espiritualidade. Os médicos podem se encontrar nesse canto onde pessoas valorizam a religiosidade, a espiritualidade e o paciente não. Nesse caso, não se deve forçar a história ou o contexto espiritual, mas pode-se falar de termos genéricos como otimismo, significado na vida. E pode acontecer também do médico profissional da saúde não valorizar esse aspecto e o paciente sim, o que gera uma demanda para que seja respeitado esse valor do paciente, para ele se sentir melhor acolhido e ter uma confiança maior no tratamento. Então, uma das formas mais importantes de detecção e avaliação dos problemas espirituais não é com exames de imagem ou outros, e sim através de ouvir o paciente. Para iniciar uma abordagem da espiritualidade do paciente, muitas vezes o paciente nem precisa falar. Eles estão vestindo colares ou têm no seu quarto, no seu leito hospitalar, alguma imagem ou alguma leitura relacionada, o que pode ser um ponto de partida para um início de conversa sobre o assunto. As intervenções espirituais, então, podem ser feitas pelos médicos ou profissionais de saúde dentro do tratamento convencional. Pode ser através de encorajar a procura do próprio clérigo ou líder espiritual da crença do paciente, um encaminhamento ao capelão hospitalar, um encaminhamento a um terapeuta religioso ou espiritual e encaminhamento a grupos de suporte que enderecem essas questões espirituais. Uma intervenção espiritual considerada idônea tem alguns critérios, como o da gratuidade, um ambiente físico bom, conceito de ser complementar e não alternativo, não aconselhar o paciente a parar o tratamento médico, aconselhar o paciente a um melhor enfrentamento e mudanças de hábitos de vida saudáveis, intervenções onde não ocorram incisões, cortes ou injeções e sem promessa de resultados. O que pode ser feito no futuro? A Academia Americana de Psiquiatria fez um guia para líderes religiosos a respeito de saúde mental. Isso também pode ser feito no cenário da oncologia. Diversas necessidades de pesquisa existem. Se a espiritualidade funciona em pacientes com câncer, a espiritualidade e o efeito placebo, a implementação da espiritualidade como uma intervenção, oferecer universalmente para pacientes que não se consideram espirituais, não valorizam essa questão, quais são as bases comuns das crenças espirituais e que efeitos colaterais das crenças, práticas e experiências religiosas e espirituais existem. Há uma necessidade educacional de melhor entendimento e formação
dos profissionais de graduação, dos programas de residência médica, das especialidades médicas e dos profissionais da saúde de uma maneira geral. Melhora em qualidade, a questão de como individualizar as métricas de qualidade dos pacientes, como atender às necessidades psicossociais do paciente com câncer. A competência cultural, uma curva que começa de um profissional de saúde desinformado, sem conhecimento sobre a cultura do paciente, depois despertando-se uma consciência, uma empatia sobre as questões culturais, depois ele se engaja, se mobiliza e acaba agindo e implementando essa competência cultural na sua prática diária. Concluímos que atender às necessidades espirituais e culturais em pacientes com câncer traz melhorias à qualidade de vida dos pacientes. Ações como ouvir os pacientes, respeitar a sua espiritualidade, remover o enfrentamento positivo e gerar um coping pacientes, aumentar a consciência em profissionais da saúde sobre religiosidade e espiritualidade com mais treinamento, ter um melhor entendimento do papel da espiritualidade no câncer com mais pesquisas. Se você tiver algum questionamento, escreva abaixo do vídeo na seção de comentários e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Muito obrigado.